vocês, fazer um vídeo novo pro canal. Tivemos mudanças, né, como vocês estão vendo aqui. A gente tá em outra casa agora e tem que se adaptar com esse lugarzinho aqui. Eu ia tentar fazer mais cedo, mas tive que comprar outros ingredientes que estavam faltando. O sol estava bem iluminado aqui, estava atrapalhando tão forte que estava. Deixei diminuir um pouco aqui para começar a fazer o vídeo. Hoje a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer um pão de aveia. Vai anotando os ingredientes aí. Vai ser 2 xícaras de farinha de aveia, 2 xícaras de farinha de trigo ou o mix de farinha, como eu expliquei nos outros vídeos que eu fico usando o mix de farinha. E 1,5 xícara de água morna, 3 colheres de azeite de oliva, 1 colher de mel ou melado de cana, 1 colher de chá de sal. Isso se reflete a quê? A um dos pães que é descritos na Bíblia. Exatamente. Eu peguei 4 receitas esses dias, dei uma olhada boa e vou tentar fazer, né? Esse que a gente vai fazer hoje vai ser o pão ázimo, né? Que fala sobre as festas dos pães ázimos que é citado nas escrituras sagradas. Vou tentar fazer ele hoje, certo? E depois lá para frente eu vou tentar fazer o restante, que é o pão de cevada. Esse eu tô louco para fazer. Então hoje vamos começar com esses aqui, né? Então vamos ver o que a gente vai usar agora. Os ingredientes que eu vou usar hoje. Esse do potinho azulado, esverdeado aqui, 2 xícaras de farinha de aveia. Esse aqui é 2 xícaras de farinha de trigo ou 2 xícaras de mix de farinha, como eu expliquei nos vídeos passados que eu uso. Esse aqui é 1 colher de chá, 1 colher de sopa de melado de cana, porque o mel eu não tenho para usar por enquanto, né? Aqui 1 colher de chá de sal. Esse aqui 3 colheres de sopa de azeite de oliva. E aqui é onde a gente vai colocar a água morna, que vai ser 1,5 xícara de água morna, ok? Esses são ingredientes que a gente vai usar aí. Vai anotando, hein? Começar, tem que se virar com o que tem, certo? Vamos colocar primeiro os ingredientes secos. Vai aqui a farinha de aveia. Vamos pegar aqui agora a farinha de trigo, ou no caso o mix de farinha, como eu falei nos vídeos passados que a gente usa também, certo? E por último agora o sal. Já estou aqui deixando tudo certinho. O que vocês vão fazer agora? Vamos misturar. Misturar bem com a colher, certo? Deixar os ingredientes bem juntinhos aqui. Como eu estou aqui usando uma mão para segurar o celular e a outra aqui para mexer, pode demorar um pouquinho aqui, mas o importante é que saia certinho, certo? Lembrando, usando aqui a farinha de trigo ou mix de farinha e a farinha de aveia, certo? Junto com um pouquinho de sal. Vamos deixando bem direitinho aqui. Mexido aqui, o que a gente vai fazer agora? Vai colocar os líquidos. A gente vai colocar aqui o azeite, certo? Tô usando aqui o azeite de oliva, que era o azeite que se usava naquela época, certo? Era o azeite de oliva. E aqui eu vou tentar tirar o máximo que eu puder desse melado de cana, porque ele tá bem grossinho, certo? Deixa ele derramar bem aí. Qualquer coisa aqui eu tiro o resto aqui, o restante com a colher. O importante é que vocês vejam. E a metade da água. Não vai ser ela completa não, vai ser a metade da água, entendeu? Ela morna e você vai mexendo agora. E aí, galera, a massa, se ela ficar depois muito grudenta, vocês salpicam um pouco mais, entendeu? De farinha de trigo ou do mix de farinha. Se caso ela ficar muito seca, vocês vão colocando um pouquinho de água morna. Ela tem que ficar tipo aquela massinha bem lisa, entendeu? Que não fique grudando tanto nas mãos para você poder modelar. Galera, voltando, ó, o bolinho aí, ó, tem que ficar bem lisinho. Vou mostrar aqui como é que tá a massa. Como eu falei, tá sendo um pouco difícil aqui porque o lugar é apertado e eu tô apenas com as 2 mãos aqui. Mas é assim mesmo, tem que ser feito na hora para todo mundo ver como é que é feito, certo? Salpicando um pouco de trigo aqui, ou no caso,
que eu já falei, o mix de farinha. Vai deixando a massinha assim, ó, você vai modelando, botando um pouquinho mais se ela tiver muito líquida, né? Se caso ela tiver molhada demais, grudando nas mãos. Se tiver muito seca, bota um pouquinho mais de água. Vocês vão fazer essas bolinhas aqui, ó, certo? Modelar da forma que vocês quiserem. Eu, no caso, eu vou pegar um vidrozinho e vou passar por cima para deixar ele um pouco achatado, ok? Do jeito que ficou. Tive que usar isso aqui. Procurei uma coisa de vidro e não achei. Tá aí, ó. Esse tem que ficar com esse formatozinho aqui. Os pães ázimos daquela época, eles eram parecidos com bolachas, né? Finas. Quanto mais fino você deixar, na hora de assar, mais crocante vai ficar. Eu estou fazendo mais ou menos a espessura de um dedo, mais ou menos 1 centímetro por aí, 0,5 centímetro por aí, porque eu quero deixar ele crocantezinho nas beiradas, mas por dentro eu vou deixar ele um pouco macio, então eu não deixei tão fino, certo? E agora o que vamos fazer? Vai estar ficando um pouco escuro já, então vamos agora ligar a frigideira. Esse tipo de pão vai para a frigideira, certo? Vai untar, se ela não for antiaderente, você unta lá com azeite de oliva ou tipo de óleo vegetal que vocês tenham em casa e escolha. A frigideira tem que deixar já ela bem esquentada, mas quando colocar isso aqui na frigideira, vocês vão deixar em fogo baixo durante uns 5, 10 minutos, dependendo da forma que vai estar o pãozinho. E se vocês puderem, é bom tampar. Esse canto aqui para a iluminação pegar melhor, a iluminação ali da cozinha é muito forte e meu arroz já fica mais embaçado que já tá. Lembrando, vocês podem pegar garfos e fazer pequenos furos, entendeu? Na hora do vapor, quando tiver tampado lá na frigideira, ficar melhor e deixar bem mais macio, porque todo mundo sabe, né, que a aveia e a farinha de aveia ela pega água demais, então para não ficar muito úmido ainda por dentro, faz pequenos furos, porque é para o vapor ficar passando, né, na massa por completo. Então faz isso também. E aí, galera, eu voltei meio tarde por causa do tempo que tem que assar cada coisinha aqui na frigideira. Olha só como é que ficou. Olhando bem, me lembra um tipo de coisa que eu fazia muito no Rio Grande do Norte quando eu morava lá. Lembra muito o chapéu de couro, né, que as pessoas fazem. Só que realmente aqui ficou bem crocante por fora e por dentro macio. Como fala na história, que a pessoa tem que, né, quebrar ele. E olha só como é que ele ficou, ó. Tá bem quente. Eu fiz 4 pedaços aí. Realmente eles são bem durinhos por fora, crocante, mas se aperta um pouquinho, você sente que ele é um pouco macio por dentro, né? Então tá aí. Os pães ázimos, como cita na Bíblia, fiz exatamente com os ingredientes que estavam descritos, a forma que faz, né? Que aqui é aveia, trigo ou mix de farinha que eu faço nos outros vídeos, certo? Azeite, sal e melado de cana ou mel. Agora vai experimentar aí. Lembrando que naquela época eles comiam com azeite ou com mel, né? Ela vai comer com café. Mas o importante é o que tem de gosto aí, o sabor. Tá bem macinho, viu? Tá crocante por fora. Porque ele tem que ser crocante por fora, por dentro tem que ser macio. Tá muito crocante mesmo por fora. E por dentro tá muito macio mesmo. Ele tá aquele gostinho de sal, sabe? Bem gostosinho. Mas lá no fundo tem uma picada de doce. É o que eu mais gosto nisso. Que não é tão doce, mas também não é tão sal. Eu gosto disso. É bem gostosinho. É muito bom, vocês têm que fazer. Então valeu aí. Mais uma vez testando o que a gente testa em casa. Vamos tentando fazer, galera, e até mais. Como justamente as pessoas consumiam naquela época? Exatamente com mel ou com azeite, né? Eles colocavam o azeite e um potezinho, aqueles potes de barro naquele tempo, ou de cobre, o tipo de utensílio que tivesse lá no momento, certo? Colocava mel dentro ou azeite, eles toravam um pedaço, mergulhavam no azeite e no mel e comia. Então, esse foi mais um vídeo, né, fazendo um tipo de pão bíblico, que é o pão ázimo. E na próxima vez eu vou tentar fazer o pão de cevada. Esse eu quero muito fazer.
que ele já não é com esse tipo de formato achatado. Ele é um pão mais robusto. Então, galera, valeu aí. Obrigado por mais uma vez vocês assistirem esse vídeo.